Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Atos 28, versículo de número 1 ao diante, diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendemos uma fogueira, acolheram a todos nós, por causa da chuva que caía, por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e tirado da fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor do fogo, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o que eu acho interessante nessa passagem, percebe-se que a Bíblia diz que Paulo está na ilha de Malta. Aí a Bíblia vai dizer que fazia frio e chuva cair naquele lugar. Aí Paulo disse que acolheram ele por causa da chuva que caiu por causa do frio. Aí Paulo trouxe fogo. Olha que interessante, irmão. Paulo trouxe fogo para um lugar que tinha frieza. Aleluia! Eu vou repetir isso aqui. Paulo trouxe fogo para um lugar que tinha frieza. Porque percebe que Paulo disse assim: acolheram a todos nós por causa da chuva e do frio que caía. Por causa da chuva que caía, por causa do frio que fazia. Aí percebe que no momento que se faz frio, Paulo traz fogo para aquecer. Eita Jesus! Sabe o que significa isso? Se você está frio espiritualmente, cola perto de quem tem fogo para você se aquecer. Percebe que Paulo está aquecendo quem está com frio. Paulo está aquecendo a alma de quem está frio. Aleluia! Paulo trouxe fogo para aquele lugar. O lugar que era frio, Paulo trouxe fogo. Aleluia! Aí olha que interessante, irmão. Pega isso aqui em nome de Jesus. A Bíblia diz que uma víbora fugia do calor do fogo. Aí Paulo foi pegar um graveto para jogar na fogueira. A Bíblia diz que no momento que Paulo estende a mão, a víbora pega na mão de Paulo e pica a mão de Paulo. Só que a Bíblia diz que Paulo sacode a mão e joga a víbora no fogo. Agora entenda. Quando a víbora pega a mão de Paulo, a Bíblia diz que Paulo faz o quê? Sacode. Ele sacode a mão e joga a víbora no fogo. Peraí. Então a picada da cobra fez Paulo se mover. Aleluia. A dor da cobra fez Paulo se mover. Eita, glória a Deus. Aleluia. Eu vou falar. Tem coisa que Deus permite que é para você se mover. Sabe por que você está tendo essa dor aí? Que é para você se mover. Sabe por que você está levando essa dor? Que é para você começar a buscar. Percebe que no momento que Paulo sente a picada da cobra na mão, a Bíblia diz que ele sacode a víbora no fogo. Olha que interessante. Ele sacudiu, ele se moveu quando a cobra pica. Porque aquilo que não te mata, te move. Aleluia, Deus! Eita, Jeová! Tá entendendo? Olha que interessante. Aquilo que não te mata, te move. Percebe que no momento que a víbora pega a mão de Paulo, a Bíblia vai dizer que Paulo sacode a mão e joga a víbora no fogo. E ele não sofreu dano nenhum. Agora entenda isso aqui, irmão. Sabe por que Paulo não morreu? Percebe que a Bíblia diz que a cobra picou a mão de Paulo. Agora por que Paulo não morre? Porque Jesus tinha dito: vocês pegarão em serpente e não sofrerão dano nenhum. Agora entenda. Olha o que Jesus disse: vocês pegarão em serpente e não sofrerão dano nenhum. Só que percebe que não é Paulo que pega na cobra para viver aquilo que Jesus disse. Foi a cobra que pegou Paulo para Paulo viver o que Jesus deliberou. Eu vou repetir isso aqui. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo. Jesus disse: vocês pegarão em serpente e não sofrerão dano nenhum. Aí percebe que para Paulo viver o que Jesus disse, não é Paulo que coloca a prova para poder viver. Percebe? É a cobra que pega a mão de Paulo para Paulo viver o que Jesus deliberou. Agora entenda, a cobra simboliza quem na Bíblia? A cobra simboliza o diabo. Então percebe, quando Deus quer, Deus usa teu inimigo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque é assim que Deus faz. Aí eu acho tremendo que nessa passagem, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele sacode a víbora no fogo, mas a Bíblia diz que os homens que estavam com Paulo estavam esperando Paulo cair ou inchar. Olha que interessante, irmão, peraí. No momento que Paulo leva a picada, a Bíblia diz que os homens estavam esperando Paulo cair ou inchar. Só que Paulo não sofreu dano nenhum. A Bíblia diz que eles vão mudar de opinião e vão dizer que Paulo era um Deus, porque a picada da cobra não fez efeito em Paulo. Sabe o que significa isso? É gente que fica esperando sua desgraça. Olha que interessante. Eles estavam esperando Paulo cair ou inchar de repente. Sabe o que significa isso? Estavam esperando Paulo cair, irmãos. Tem gente que aposta na tua queda. Tem gente que aposta na sua desgraça. Mas vai ter que mudar de opinião, rapaz. Porque se Deus está conosco, vai ter que mudar de opinião a nosso respeito. Aleluia, Deus! Olha que tremendo, irmão. A Bíblia diz que eles esperavam Paulo cair ou inchar de repente. Só que a Bíblia diz que de muito esperar, mudaram de opinião. Eita glória, filho. Espera sentado, porque de pé vai cansar, não vou cair. Vai ter que mudar de opinião em nome de Jesus. Eita glória a Deus.
Aleluia. Quem está apostando na tua queda vai ter que contemplar você de pé. Vai ter que mudar a opinião, rapaz. Aleluia. Entenda isso aqui. Aí a Bíblia diz que perto daquele lugar tinha um sítio que pertencia ao pai de Públio, o principal da ilha. E Paulo vai dizer assim que aconteceu que o pai de Públio estava enfermo, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e impôs as mãos. Agora eu já falei sobre isso aqui, mas percebe que no momento em que a cobra pica a mão de Paulo, a Bíblia diz que Paulo estende a mão para curar o pai de Públio. Agora percebe, a cobra picou a mão de Paulo, mas a mesma mão que a cobra pica é a mesma mão que ele estende para curar. Porque Deus não permite uma dor sem propósito. Deus não permite. A dor que Deus permitiu a cobra pegar na mão de Paulo foi a dor que Deus usou para curar o pai de Públio. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Aleluia. Irmão, sabe o que eu achei tremendo? Sabe por que Deus... Olha que tremendo, peraí, olha que tremendo isso aqui. Sabe por que a víbora pegou a mão de Paulo? Sabe por que a cobra picou a mão? Por que a cobra picou a mão de Paulo, irmão? Porque a Bíblia faz questão de mencionar que foi a mão. Sabe por quê? Porque se você pegar para ler Atos 19, em Atos 19, antes de Paulo ser levado à ilha de Malta, antes de Paulo ser picado pela cobra, se você pegar para ler Atos 19, a Bíblia diz que pela mão de Paulo, Deus fazia sinais extraordinários. Eu vou repetir isso aqui. A Bíblia diz em Atos 19:11 que pela mão de Paulo, Deus fazia sinais extraordinários. Então percebe que a cobra vai picar a mão, porque a mão de Paulo é instrumento de Deus. Eita, glória a Deus, eu vou repetir isso aqui, rapaz. Olha que tremendo. Percebe que a Bíblia vai dizer que em Atos 19, que Deus usava a mão de Paulo para fazer sinais extraordinários. Se você pegar para ler, a Bíblia diz que Paulo colocava as mãos sobre os homens, e os homens eram batizados com o Espírito Santo. Então percebe que a mão de Paulo é um instrumento, e a cobra vai picar onde a mão de Paulo. A cobra vai tentar atingir onde Deus mais usa. Percebe que a cobra quis paralisar a mão de Paulo, porque a mão de Paulo é instrumento. Sabe por que o diabo quer te paralisar? Porque você é instrumento de Deus. Sabe por que o inimigo quer te atacar? Porque você é instrumento de Deus. Aleluia, por isso que por isso que a gente passa a luta, por isso que a gente passa a dificuldade, porque a gente é instrumento, rapaz. Você é instrumento de Deus na terra, por isso que o inimigo quer te paralisar. Aleluia, percebe? A Bíblia fez questão que a cobra pegou a mão de Paulo, e a mão de Paulo é instrumento que Deus usa na terra. Eita, Jeová, aleluia, muito forte Deus, aleluia Deus, tá entendendo? Aí percebe que a Bíblia diz que o pai de Públio, ele era um homem que era o dono da ilha, mas a Bíblia diz que ele estava enfermo. Agora entenda, o que adianta o camarada ter ilha, mas não ter saúde? Percebe? A Bíblia diz que ele era o principal da ilha. Ele tinha uma ilha, ele tinha um sítio, irmão. Em outras traduções vai falar que é sítio, em outras vai falar que é ilha. Mas independente, percebe? O camarada tinha riqueza, mas não tinha saúde. O que adianta, filho, ter riqueza e não ter saúde? Aleluia, Deus! Percebe? O camarada era o dono da ilha, mas ele não tinha saúde, estava enfermo. O que adianta ter riqueza? O que adianta ter benefício, mas não ter saúde? O que adianta ter milhões na conta, mas não conseguir levantar da cama? Aleluia, Deus! Eita, Jeová! Percebe? Aí chamaram quem? Chamaram Paulo. Aí a Bíblia diz que Paulo vai estender a mão sobre ele e vai curar ele. Eita, Jeová! Aleluia! Aí eu acho tremendo, irmão, que a Bíblia diz que os demais da ilha foram curados. Vieram todos para ser curados, porque ficaram sabendo que Paulo colocava as mãos e era curado. E a Bíblia diz que todos da ilha vieram. E Paulo colocou a mão em todos, e todos foram curados. Porque maior do que a picada da cobra foi o que Deus revelou. Foi o propósito. Percebe que Deus não permite uma dor sem propósito. A dor de Paulo serviu para curar a ilha toda. Deus vai usar a tua dor para curar muita gente. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu.